Fala pessoal, fala pessoal, fala pessoal. Estamos dando início a mais um episódio da nossa primeira temporada aqui do nosso podcast Na Devec que a chegar. Certo. Voltando um pouquinho com relação ao seu chamado, em que momento o senhor sentiu de Deus assim que o senhor tinha que eu sei que a questão do chamado é algo muito individual, que Deus fala com cada um de forma muito individual. Mas como o senhor sentiu? Qual foi o momento? O senhor consegue descrever exatamente o momento que o senhor disse, não, eu vou atrás do meu chamado, eu vou ser pastor, eu quero Rapaz, ser teve uma coisa, Diácono Lima, que me marcou muito. Eu me lembro que eu estava em casa, né? Eu tinha um comércio, era uma padaria, da padaria se tornou uma fábrica de biscoito, de bolacha, chama aqui bolachas, né? Bolachas de coco, de doce, etc., tareco. E eu comecei a vender, né? Eu comecei com a padaria, daí tomou uma proporção tão grande que eu comecei a vender muito. Só que aí eu fazia parte da igreja, eu sempre estive envolvido na obra do Senhor. E o pastor na época, que era o meu pastor, ele dizia assim, rapaz, Edson, você tem uma chamada de Deus. Eu tinha uma resistência ainda, eu não entendia bem ainda essa linguagem, mas ele sempre falava, você tem uma chamada, você tem uma chamada. Até que um tempo, eu me lembro que a gente estava na sala assim, e a gente conversando sobre igreja, sobre trabalho com a família, isso bem lá atrás, aí eu disse assim, rapaz, eu acho que Deus está me chamando para ser pastor. E eu me lembro que naquele dia ali a minha esposa disse, se você for pastor, eu lhe deixo, eu não quero isso. E eu perguntei aos meus meninos, não, eu fico com a minha mãe, a outra não, eu não quero saber. E eles eram pequenos, mas havia uma resistência, né? Então houve uma situação. Ali, a partir daquele momento, Lima, as coisas começaram a desandar. E eu comecei a perceber que era um chamado de Deus. Até que chegou um tempo que, de fato, eu percebi que Deus estava me chamando. Só que eu não sabia como. É total que quando eu vim para Recife, em 2007, eu me lembro que eu fui me despedir do pastor presidente da época, o pastor lá em João Pessoa, e ele dizia assim, presbítero, venha para cá, fique aqui, eu vou providenciar uma igreja para você. Mas eu não tinha nem noção do que aqui ainda... Né? Eu queria vir para Recife porque houve um sinal de Deus. Eu gostei na verdade não era a Divec ainda, era a Penha, e orei a Deus, fiz prova com Deus, né? Fiz prova com Deus, aí é outra história, depois eu conto para vocês, mas eu fiz prova com Deus porque eu digo, ó, se eu for para Recife, eu vou morar onde? Eu vou ter, como é que vai ser? E Deus providenciou tudo, até hoje. A minha filha, né, ela mora nesse apartamento que Deus providenciou lá em Boa Viagem, ela mora lá até hoje, ela está lá morando, tá entendendo? Foi uma providência de Deus. A pessoa que era proprietária morava em Fortaleza e esse apartamento estava fechado e eu fiz prova com Deus, porque aí uma pessoa disse, rapaz, ela não aluga, ela não vende, ela não faz nada. Eu disse, mas Deus vai fazer. E de fato aconteceu, foi um milagre muito grande. Ela nos deu esse apartamento para morar. Como é que o senhor, como profissional, como advogado, como que ainda tem seus clientes, o senhor agora, há um ano, um pouco mais de um ano, o senhor agora como pastor, o senhor consegue conciliar isso? Como é que o senhor consegue fazer essa conciliação? Consegue separar, opa, aqui não, aqui sim? Como é que o senhor consegue fazer isso? Esse é um tema que eu particularmente gosto muito, porque eu sempre me dediquei, desde que eu passei a servir na igreja, eu sempre me dediquei no ministério e ao meu trabalho. E quando você vai ler a história da igreja, essa questão de você não conciliar essas duas coisas é algo que foi incluído, imposto na cabeça das pessoas por uma religião. A religião sempre fez essa separação entre o que é secular e o que é sagrado, né? E sempre teve isso, mas através do nosso trabalho, a gente consegue servir a Deus, servindo as pessoas naquilo que a gente faz na nossa profissão. E quando você vai ver, e eu gosto de falar sobre isso porque, por exemplo, a Reforma Protestante foi um marco muito grande nesse aspecto do trabalho, da relação de fé e trabalho. Porque até então, ou você era um sacerdote que servia exclusivamente no templo, na igreja, e não conseguia conciliar isso,
tá? Ou se você, independente de você exercer uma função sacerdotal como pastor, você sempre tinha essa distinção entre o que é fé e o que é trabalho. Mas aí, historicamente falando, veio a Reforma Protestante e muda todo esse cenário, e aí você começa a ver a própria igreja estabelecendo, criando universidades, né, hospitais, e colocando pessoas ali para servir a Deus através do seu trabalho. Perfeito. E isso cresce muito e vem de uma maneira muito, hoje em dia, muito mais latente. E eu sempre gostei de conciliar. Eu sempre procurei conciliar, porque eu entendo que há uma certa distinção assim, entre você ser vocacionado para uma coisa e você ser chamado para outra coisa. Tá? De fato existe, mas quando você consegue conciliar a sua vocação com o seu chamado, você consegue conciliar melhor essa questão da fé e do trabalho. E aí, quando a gente, falando de Bíblia, a gente vê, por exemplo, Pedro. Pedro era um pescador de peixes. E Jesus chama ele para falar de uma linguagem que ele entendesse. Jesus chega para Pedro e diz: agora você vai ser um pescador de almas. E ele consegue ali, através da mensagem que Jesus, através do chamado que Jesus faz, ele consegue compreender que ele, a partir de então, ele ia servir a Jesus, né? E associar com aquilo ali pelo qual ele foi vocacionado para fazer. E hoje eu me vejo servindo a Deus não só na igreja, não só servindo aos irmãos aqui, mas também através da minha profissão, porque interessante que a advocacia, ela parte de um pressuposto também de ajudar as pessoas. Era uma pergunta que eu ia fazer. Se o senhor consegue trabalhar, se o senhor consegue ajudar também as pessoas como dentro da sua profissão. Sim, e assim, o próprio tema central da advocacia é você ajudar uma pessoa, defender uma pessoa que está sendo ali ferida no seu direito, sabe? E com isso você precisa entender que daquela forma você está servindo a Deus. E é interessante falar disso porque eu conheço várias pessoas que acabam entrando em crise, entrando em parafuso, porque não conseguem conciliar essas coisas. E vamos ser muito sinceros. Ninguém procura um advogado porque está certo. Procura um advogado porque tem algum problema. Alguma coisa de errado? Tem. Ou você tem um direito que foi ferido, ou você fez alguma coisa e precisa de uma ajuda nessa área. Então, assim, as pessoas acabam entrando muitas vezes em crise. Eu digo o advogado, a pessoa que atua nessa área, porque fica sem conseguir conciliar. Mas o que é interessante é que, obviamente, como servo do Senhor, a gente tem que fazer aquilo que é certo. Perfeito. Né? A gente tem que atuar dentro dos limites que a Bíblia estabelece para a gente, no sentido de ajudar as pessoas, mas sem ferir as nossas crenças, sem ferir aquilo que a gente acredita que está pautado na palavra de Deus, né? Como uma moral elevada, né, com uma forma de a gente ajudar sem ferir aquele mandamento que o Senhor Jesus deixou para a gente. É trabalhar dentro das 4 linhas da Constituição, mas seguindo o princípio bíblico. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Exatamente. E assim, não tem... Quando você consegue entender que você foi chamado para aquilo ali, e através do seu chamado, e quando eu falo de chamado é porque assim... Normalmente, quando se fala essa palavra chamado, as pessoas entendem como se fosse chamado para o reino, chamado para o ministério. Isso. Né? Mas, através do seu trabalho, você foi chamado também por Deus para servir a Ele lá. E outra coisa, a gente pensa que é só chegar no trabalho e pregar para alguém, chegar no trabalho e entregar uma literatura, chegar no trabalho e reunir as pessoas e fazer uma oração. Não, você não foi chamado por Deus só para isso. Você foi chamado para ser o melhor naquilo que você está fazendo. E através daquilo que você está fazendo como sendo o melhor, o nome do Senhor vai ser glorificado. E o senhor acha que a pandemia, a gente tratou isso no início, mas bem rapidamente, mas eu queria entrar mais nesse assunto. O senhor acha que a pandemia ela foi um grande causador de muitos problemas da saúde mental? Sim. E quais foram esses problemas que o senhor mais tem Veja, visto? de acordo com pesquisas e com a mídia, o que a gente vê é que na pandemia aumentou o índice de feminicídio, divórcio, abuso sexual, homicídio, divórcio, separações, brigas familiares,
suicídio. Então, tudo isso aumentou na pandemia. Porque é como se na pandemia as pessoas precisassem ficar dentro de casa e para conviver juntos, a convivência passou a ser diferente. Porque antes era todo mundo se encontrava ali pela manhã, quando tomava um café, saía, todo mundo trabalhava, chegava à noite cansado e não tinha muito diálogo. E quando todo mundo ficou em casa, eu escutei, por exemplo, uma jovem que ela disse que veio conhecer a mãe na pandemia praticamente. E ela era adolescente. Por que veio conhecer a mãe? Porque a mãe começou a falar umas histórias que ela não sabia e veio falar de coisas assim que ela nem sonhava, nem imaginava. Foi porque ali foi que surgiu esse espaço de diálogo com aquela pessoa. Então os pais estavam assim, sabe, sem se conhecer direito, é um relacionamento meio que superficial, no corre-corre da vida. Então na pandemia teve um tempo que todo mundo tinha que ficar em casa mesmo e estava tudo fechado. Então outra coisa da pandemia foi conviver com o luto, porque muita gente morreu de fato na pandemia. Né? Então as pessoas precisaram desenvolver a capacidade de conviver com o luto, de elaborar o luto, de perdas, porque muita gente mesmo morreu adolescente, morreu jovem, morreu adulto, morreu pessoas de idade. Então realmente precisaram conviver com, elaborar o luto. E eu acho que não só o luto, mas também o fato de você perder alguém e não poder enterrar. Pois é, o sepultamento era bem diferenciado. Inclusive a minha mãe partiu exatamente na época da Covid. Mas ela foi Covid também? Foi Covid também, Deus estava no controle da situação, mas coincidiu dela passar por várias situações, teve AVC, tudo, e no fim, Covid, e o sepultamento foi nesse sistema assim, né? Ficar de longe ali no cemitério, podia chegar ali perto, lá no cemitério, ficar de longe, o caixão envolvido naquele plástico lá, foi uma coisa realmente difícil. O ser humano, ele não, acho que não tem como você dizer assim, o ser humano ele não foi criado para ter essas experiências. Não tem Isso, não tem. pois é. Você, por exemplo, eu vi uma cena que me marcou bastante, que foi na Itália, caminhões do exército levando algumas pessoas, alguns corpos, na verdade, para outra cidade, porque naquela já não tinha mais espaço no cemitério, para ser cremada. Outras sendo enterradas em valas comuns. Me lembrou muito a período de guerra, assim, Primeira e Segunda Guerra, quando o pessoal cavava ali as valas, né, comuns, e jogava todo mundo ali, ninguém sabia quem estava, quem não estava. E amanhã, depois, hoje, por exemplo, você não sabe onde é que eu vou prestar uma homenagem a cliente querido, quem sabe onde está enterrado. Porque tem lá, sei lá, 50, 100 corpos. E eu acho que o ser humano sofreu muito com isso, né? Não só o ser humano adulto, mas a criança, o adolescente, sofreu muito. E aí desenvolveu muitos problemas. E como a pessoa pode lidar com isso? A pandemia o senhor também passou, porque todos nós ficamos presos. Como o senhor conseguiu, por exemplo, vivenciar com essa tristeza, essa perda da sua mãe? Nós somos, primeiramente como cristão, a gente sabia que Deus estava no controle da situação. E como psicólogo também isso facilita a minha vida para lidar com certos assuntos. O senhor tem psicólogo? Eu fiz no início psicoterapia. Todo psicólogo é bom que faça de preferência na sua abordagem. Então eu fiz psicoterapia, fui acompanhado. E agora eu não preciso realmente. Faz, como o senhor falou, no início da abordagem para saber... Isso, e além de entender como funciona a sua abordagem, também para você resolver questões suas. Para ficar bem, mais pleno. Né? Isso, todos nós temos. E aí o senhor aceita Jesus lá no leito do hospital e aí vai para uma igreja mais próxima, obviamente. Deus é amor. Deus é amor. Eu fui da igreja Deus é amor, né? O povo dizem que algumas igrejas são rígidas porque nunca passaram na Deus é amor. Né? Hoje você me vê de bermuda, eu não ando de bermuda, não é porque eu não gosto, eu amo. Né? Mas não consigo. Na rua eu não ando de bermuda. Quem me conhece lá em escada não vai me ver de bermuda. Na praia vai me ver de bermuda. Né, no sítio, no negócio, mas na rua eu só uso calça. Por quê? Eu me converti na Deus é Amor, eu convivi na Deus é Amor quase um ano, então lá o negócio é rígido. É rígido, não, é muito rígido. Não é rígido, graças a Deus que é assim, porque né, foi ali que eu me converti, foi ali que Deus falava comigo, né? Aí eu lá no discipulado, e eu fazia o discipulado na Brasil para Cristo. Né, que bom, o senhor congregava na Deus é Amor, mas fazia o discipulado na Brasil para Cristo. Isso. Aí como na Deus é Amor sempre foi esse sistema, né, essas pessoas mais de idade, não tinha jovem, então quando eu ia para o Brasil para Cristo era cheio de jovem. Né? Então eu passei praticamente para o Brasil para Cristo
E os irmãos da Deus Amor, alguns não gostaram muito, né? E aí alguns me abençoaram e tal. E quando eu fiz discipulado na Brasil para Cristo, foi que eu via jovem, mas foi um choque para mim, porque eu vim de uma doutrina pesada, né? E chegar no Brasil para Cristo que é igual a ADVEC. O Brasil para Cristo, os irmãos usam maquiagem, os irmãos usam bermuda. Então, para mim, né? Eu vendo um negócio daquilo, eu pensava que eu estava numa igreja mundana. Sim. Né? Porque a minha mentalidade de conversão na igreja de amor era que homem não só pode usar, até ler a Bíblia, a gente tinha que ler a Bíblia de camisa comprida. Né? O senhor vem para a DEVEC já pastor? Eu vim para a DEVEC evangelista. Evangelista, entendi. Eu fui evangelista há 16 anos no Brasil para Cristo, né? Lá de Beberibe, com o pastor Paulo. Nunca troquei de igreja. Depois que eu passei a terminar o discipulado, eu nunca mudei de igreja. Muita história. O senhor, como evangelista, pregava em várias igrejas. No Brasil para Cristo, quase todas aqui de Pernambuco e do Nordeste. Todo evangelista tem uma boa história para contar. Qual seria uma boa história para o senhor contar hoje? Rapaz, tem tantas assim, mas uma das quais a gente fica... não sai da mente, né? A gente fala de história como evangelho, mas fica gravado na mente, né? Eu lembro que eu fui... não cheguei porque eu era evangelista só para iniciar trabalho. Então eu abri uma igreja e vi um pastor e ficava na igreja e eu saía para outra. Você era o cara que rompia. Chegava lá, rompia e a outro vinha e... Eu não gosto muito de usar romper porque essa palavra romper parece que o cara que é o tampa, e não era o meu caso. Eu gostava muito e gosto muito de... Por isso que eu tenho muita afinidade com a igreja interior, porque eu convivi muito como evangelista nos interior. Então, uma das coisas foi que eu fui enviado para Majorlândia, que é uma cidade de Fortaleza, né? Coladinha com Aracati. Né? Então, eu fui enviado para lá. Duas cidades muito conhecidas, né? Aracati e Majorlândia. Se você for falar dessas duas cidades, não conhecer, não saber, não sabe, porque Aracati é um centro próximo de Fortaleza. Sim. E Majorlândia é coladinho com Canoa Quebrada. Né? Então, é uma praia muito conhecida para quem anda muito para as costas viajando. Então, assim, eu fui enviado para lá, para uma igreja de praia. Não era igreja ainda, o culto era numa pousada, assim, num salão. Já era evangelista. Era evangelista. E aí, a gente... Não, eu não lembro. Eu não lembro que eu era evangelista, eu não lembro. Não era ainda, não era. Eu estava separado para isso. Né? Então, havia trabalhos que o pastor já me colocava, ao ponto de que, quando ele me consagrou, ele disse, eu lhe enviava para os trabalhos porque era isso que eu queria. Que você... É porque lá, na igreja que você fazia parte antes, tinha aqueles cargos... Sim, era obreiro... Obreiro, auxiliar, não sei o quê, não. Era obreiro, diácono, né? Aí vinha o presbítero, o evangelista e o pastor. Entendeu? Então eu fui lá consagrado evangelista. Eu não fui obreiro, não fui diácono. O senhor deu um bypass lá. Eu sou todo de banca lá, você vai botar água, pegar envelope. Quando for me consagrar, na verdade o pastor queria me consagrar diácono. Aí você vai ficando doido, não sei nem balançar o envelope, né? E nem pegar água. Ele disse, deixa aí. Me passou lá uns 3 anos sem falar comigo. Quando ele veio falar comigo, aí disse, vou consagrar você evangelista. Isso eu já servia a ele desde 2000, né? Eu servia a ele, já era um tempo muito longo. Já estava quase sendo jubilado e já foi para evangelista. Eu fui consagrado e eu fiquei, né? Mas quando eu fui consagrado, é como que Deus me botou lá na frente de novo. Olha aí. Então, assim, essa igreja de Majorlândia era na praia. Praia, mas era num negócio da pousada, né? Aquele hall que tinha. Na calçada mesmo, lá com caixa e som. E aí eu era o dirigente, eu era o pregador, não tinha ninguém lá, a igreja não existia. E eu lembro que a gente pregando o evangelho, pregando, e aí lá tinha mundo espiritual, lá era muito forte, né? Então foi, não foi, eu me deparava com gente demoniada, né? Gente que ia na pousada atrás de mim e tal. Para tirar demônio em casa. Isso, eu toda hora, eu não podia pecar 10 segundos, porque não podia. Né? Estava em contato com esse mundo espiritual. Não. Se cair 5 minutos... Não tinha como não. Ou era santo, ou não era. E eu lembro que um dia eu fui fazer o culto lá, eu morava em cima, né, na pousada, e embaixo era o culto. E aí, quando chegou a hora do culto, né, para rolar o culto, aí um camarada veio, eu estava embaixo, abrindo a igreja, varrendo, ele disse, se você abrir o culto hoje, eu venho aqui e corto você em 10 pedaços. O cara forte, né, em ferro assim no nariz. Aí mas você vai fazer isso comigo, ele fez, porque você está perturbando aqui a comunidade.
Os crentes agora só querem saber de, pô, só quer saber de igreja por sua causa. Você fica dizendo que Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Aí quando eu terminei de varrer, veio um obreiro, era muito novo convertido lá, tinha um obreiro, colocava menino, o Andrade, esse pastor, me chamava de pastor. O senhor sabe quem é esse camarada? Eu disse, não, esse camarada é chefe de uma tribo aqui, e ele já matou uns 11 de faca. Eu disse, Andrade, ele disse, eu ia matar, aí cortar-me 10. Aí eu disse, e agora, para fazer o culto? Ele disse, pastor, vai orar, porque esse homem não é brincadeira, não. Ele mata. Aí eu sei que fui pra lá pra cima da pousada, fui orar, né? Jesus, vou abrir a igreja hoje nada. Aí claro, você foi matar. Aí eu, por isso que você tem inteligência, né? Aí eu chamei um obreiro chamado Arthur e disse, Arthur, Deus mandou tu abrir a igreja hoje. Eu vou fumar. Que promoção pra Arthur, né? Ele não sabia. Deus acha da inocência. E aí eu disse, eu tô orando e tu vai abrir a igreja. Meu pastor, me dê a chave. Né? Pegou a chave. Coitado, novo obreiro querendo se mostrar. Aí abriu a igreja e eu lá em cima, né? Aí abriu a igreja 5:30 da tarde, o povo começou a chegar e eu lá em cima da varanda olhando, procurando o cara. Aí quando deu umas 7 horas eu desci por trás da igreja, entrei, peguei o microfone, chamei 2 meninos, né? E disse assim, olha, vocês ficam na porta. Quem chegar na porta aí, falando, pode pegar e arrastar pra fora. Deixa eu entrar não. 2 obreiros, né? Novo convertido. E aí, o rolo começou a rolar o culto e tal, e eu procurando, eu lá do altar, olhando pra frente pra ver se vinha alguém, né? Cara, tinha que pegar. E aí eu sei que quando termina o culto, o Andrade me chama, que tá deitado, e disse, pastor, olha quem tá ali, pastor, deitado na calçada. Eu vi o cara que disse que ia fazer comigo, né? Que ele queria fazer. Sim. Disse que ia me matar. O cara deitado na calçada da igreja, bem querendo morrer. E ele disse, pastor, Deus deu uma anestesia dele, não faça bebendo, pensando no senhor e ó. E o senhor lá com medo. Aí terminou o culto, eu feliz da vida, Deus me deu livramento, né? Aí eu tava aqui na pousada, né? Aqui era a pousada, e eu dormia, teve que eu dormia na outra pousada, né? Que era mais distante. Que funcionava mesmo. Sereia, que a gente dormia em 2 cantos. Aí aqui não tinha comida, era só a cama, né? Pra dormir. Lá tinha comida, a gente. Aí disse, vamos embora pra pousada. Aí fomos embora, juntou aí uns 6 irmãos comigo. A gente foi, numa distância de uns 300 metros. Aí nesse meio do campo começou a ter uma briga, umas 10 horas da noite. Começou a ter uma briga, um jogando garrafa no outro, né? Aí de repente começou a corre. Aí saímos correndo daqui, correndo dali. Aí os caras vêm em direção da gente. Rapaz, quando eu vi aqueles caras correndo, eu saí correndo. E um cara que tava, tinha uns 5 atrás dele, jogando garrafa. E eu corria e o cara vinha atrás de mim. Eu jogava a garrafa, passava na minha perna. Eu entrava e o cara atrás de mim, eu disse, Xaxi, vou me pegar. Eu pensava que tava atrás de mim, mas tava pegando a melhor coisa. Chegou num beco que tinha um muro, ele se jogou dentro de um buraco, cheio de mato, de espinho. Ele se jogou. Aí eu vi o rosto que os camaradas iam me pegar. Mas aí o irmão fez, pastor, o inimigo tá com muita fúria com o senhor, pastor. O senhor tem que ir embora dessa cidade. Mas Deus me trouxe aqui até terminar a igreja. Quando eu fui hoje, a igreja está lá até hoje, né? Olha aí. O pastor lá, com a igreja até hoje, já fazem, eu acho que foi 2001, 2002, 2003, por aí. Uns 20 anos, pelo menos. A igreja hoje é uma igreja muito forte lá em Majorlândia, né? E é uma igreja de temporada. Por exemplo, temporada de final de verão, é muito gringo, então a igreja lota de gente. Né? Quando acaba aquela temporada, a igreja vazia, porque só os moradores ali mesmo. Então, uma igreja para 300 pessoas, 200 pessoas, acaba indo em 50 pessoas, no período sem temporada. Sim. Mas na temporada era muita coisa dentro da igreja, a gente via muita coisa. E uma das experiências mais fortes, né, foi essa. Nessa cidade de evangelismo foi essa, que eu vi o cara correndo atrás de mim e os outros vindo atrás, eu sem saber o que estava acontecendo, né? Acharam que iam me pegar, mas na verdade não ia pegar.